Estão me vendo e me ouvindo bem? Deixa eu pausar a música, né? Para vocês poderem me ouvir. Já até começamos com uma música diferente, diferente do habitual, porque vai ser tudo diferente do habitual aqui hoje. Gente, tem nomes que faz muito tempo que não vejo aqui. Nomes antigos, nomes novos. Elisa, que saudade. Jéssica, Cleidiane, Larinha. Sejam bem-vindas. Quem puder ligar a câmera, eu agradeço muito. Estou no meu, no meu íntimo, no meu quarto, do jeito que eu gosto de me vestir, com minha xícara de chá, porque hoje vamos bater um papo. Eu tenho, gente, 1 bilhão de anotações na minha mesa, um monte de livro, um monte de coisa, mas eu não sei se eu vou falar nada do que tá aqui. Eu acho que eu quero muito que esse encontro seja um encontro muito verdadeiro. Eu confesso para vocês que eu estou muito emotiva. Meu pai amado, toda vez que eu penso que eu vou começar a falar sobre qualquer coisa relacionada a isso que eu vou trazer para vocês hoje, eu já começo a ter vontade de chorar. Porque tem sido um processo bem profundo. Eu quero compartilhar um pouco com vocês tudo isso, e trazer alguns insights, algumas novidades. A primeira coisa, só antes de eu começar, que eu queria saber, quem é que é aluna atualmente? Só coloca sou, porque eu sei que tem gente que já foi e não é aluna, mas tem gente que nunca foi aluna, só para ter uma ideia. Pelos nomes eu já tenho mais ou menos uma noção, mas tá ok, Paulinha, Mari, Andressa, nossa, Andressa também, faz muito tempo que eu não te vejo por aí. Bom, gente, é o seguinte. Eu quis fazer esse encontro porque eu queria, de alguma forma, transbordar num lugar um pouco mais seguro, algumas coisas que eu venho vivendo nos últimos anos e que eu senti que quem precisaria estar neste lugar aqui hoje estaria, e eu senti que era hora de. Falar algumas coisas que eu nunca falei antes, de uma forma que, é porque eu nunca tinha vivido antes, mas de uma forma um pouco mais profunda. E para dizer para vocês que esse movimento que eu tenho feito já de desacelerar é um movimento que vai acontecer, mas que antes desse movimento acontecer, algumas outras coisas novas acontecerão. E que tudo isso que eu tô falando para vocês é muito abstrato, porque continua sendo abstrato na minha cabeça também. Mas eu até fiquei pensando antes de entrar aqui, né? Não vou começar do começo, porque muita gente já conhece a minha história. Mas não tem como eu começar de onde eu gostaria de começar hoje, sem pelo menos recapitular alguns movimentos do que aconteceram, né, do que aconteceu na minha vida, para que vocês possam tentar esse encontro hoje não é sobre mim. Eu vou falar sobre a minha jornada, mas eu quero que vocês olhem para a jornada de vocês. Porque o meu intuito desde que eu comecei a trabalhar na internet sempre foi trazer muita verdade no que eu vivia, no que eu fazia, no que eu pregava, mas principalmente foi também ser o meu próprio experimento. De que aquilo que eu ensinava dava certo, de que aquilo que eu estudei, de que aquilo que eu apliquei na minha vida realmente funcionava. E funcionou. Funcionou tanto que eu cheguei no ponto de ter dado um check na minha vida. Só que aí quando a gente chega nesse ponto, a gente não para, né? E aí, quando a gente dá check em grandes coisas na nossa vida, a gente abre espaço para algo mais profundo, um transbordar essencial. Ó, eu vou falando, me dá vontade de chorar, muito louco isso. Tô desse jeito, gente. Só tô sendo esses últimos tempos.
Mas então, pensando nisso, eu queria só lembrar que muitas de vocês começaram a me acompanhar. Tem muita gente aqui que é bem antiga, até porque tem muito tempo que eu também nem faço mais tráfego pago, então tem muita gente vocês já são, né? Já são velha guarda, assim. Então, muita gente chegou lá 2020, 2019, 2020, comecei em 2017, são quase 10 anos já. E aí, pandemia, aquela loucura toda. Só que quando eu paro para olhar para minha história, a minha grande virada de chave, ela começou com um grande confronto, que foi a morte. Então, eu meio que enxergo que a jornada que eu fui trilhando, e eu vou contando a minha, eu quero que você vá olhando a sua, ela começou com um desapego. E aí, me parece que tudo que eu vivi até esse ano de 2026 foi um processo de desapegar, de separar, tem a separatio, esse processo essa fase, né, alquímica, esse processo alquímico da separatio. Eu vou usar algumas nomenclaturas que talvez não seja muito é, da habitual de vocês, mas a gente trabalha dentro dos programas, né, dentro do portal, da mentoria e tudo mais. Se vocês tiverem dúvida, vocês me falam, tá? Mas me parece que eu fui vivendo todo um processo de separação, e é isso que a nossa jornada de amadurecimento pede. É como se a gente viesse unida a Deus. Eu vou usar Deus, eu queria que vocês trouxessem essa nomenclatura para a espiritualidade de vocês. Mas é como se a gente nascesse nessa unidade e a gente vivesse toda essa jornada de separação, para que em algum momento a gente fosse chamada a voltar, a integrar. E há alguns meses eu tive uma epifania, assim, eu tava tomando banho, me veio um negócio, eu comecei a pensar naquele filme fragmentado das múltiplas personalidades. Eu falei, gente, é isso, essa fragmentação da mulher fragmentada, e a gente tem que integrar tudo isso. E foi brilhante, é brilhante, tá dentro da imersão que eu criei, dentro do PAF, tudo isso. Só que eu não tinha acessado a resposta principal. Porque a resposta principal era que toda essa integração era para o centro. Era para Porque é como se nós fôssemos, como se nós tivéssemos esse centro espiritual, Deus que habita dentro de nós, que ao mesmo tempo que ele é tudo, ele é o nosso centro. É doido isso, né? Então a sensação que eu tive foi como se eu tivesse acessado a resposta até certo ponto e tivesse ficado uma lacuna. E bem, essa lacuna que ficou na época, alguns meses atrás, eu não havia entendido muito bem essa lacuna, mas eu segui o meu caminho. E o silêncio. Tudo ficou em silêncio. Eu não consegui enxergar mais caminho nem respostas. Eu tô falando sobre a minha jornada profissional, que no final das contas também é muito desse meu transbordar do que eu vim fazer aqui e tudo mais. Um silêncio. E aí foi quando eu decidi realmente dizer, bem, eu vou tentar parar com as minhas mãos e agora eu preciso ouvir. E aí, gente, o que aconteceu foi que eu fiquei sem voz, literalmente. Eu acordei um belo dia completamente sem voz. Então, como o conhecimento ele é uma benção, mas ele vem carregado de responsabilidade, nem uma dor de garganta você tem mais em paz depois que você vê, minha filha, porque você já sabe que tem alguma coisa ali, entendeu? Eu acordei sem voz depois de ter passado por um segundo módulo de uma pós que eu estava fazendo, de um dos processos dos estudos do Jung, que é algo que também me acompanha há muitos anos. Inclusive, eu estava no. Eu tô bem ausente no Instagram, mas eu tava postando as coisas para poder ter esse encontro com vocês. E eu vi sei lá, eu a gente caí num post lá de uma pessoa, não conheço muito bem, mas grande, viralizou um reel dela falando, se você faz terapia até hoje, você tá fazendo errado, porque você já devia ter tido alta da terapia, toda terapia tem que ter um começo, meio e fim, um negócio assim, né? Cara, daí eu fiquei pensando assim, como é que eu vou achar que é uma linha reta?
Nosso mundo interno, gente, ele é dinâmico, a nossa psique é dinâmica, não tem como a gente achar que existe uma linha reta onde a gente vai ter começo, meio e fim, e a gente vai simplesmente resolver todos os problemas da nossa vida. Por isso que eu gosto muito dessa abordagem mais transcendental que o Jung traz, porque ele ele abraçou todas as lacunas que outros processos não abraçaram na minha existência, sabe? E quem me acompanha há mais tempo, vocês já sabem, gente, que eu já fui para tudo quanto é canto, eu já fui tudo quanto é coisa, tudo quanto é tipo de formação. Eu não sou psicóloga, eu nunca quis ser psicóloga clínica, porque eu nunca quis atuar, mas tudo que eu fiz foi para trazer primeiro mais ferramentas para minha vida, mas para tentar simplificar algumas coisas que para muitas pessoas viver um processo terapêutico longo era impossível pela questão financeira, e também porque às vezes eu via uma dificuldade dessa conexão com bons profissionais. É claro que existem bons profissionais, inúmeros bons profissionais. Mas eu via essa dificuldade das mulheres até em ter maturidade para encontrar um bom profissional para atendê-las, sabe? Um bom psicólogo, uma boa psicóloga, uma boa terapeuta, enfim. Então, assim, eu fui para todos os lados e ter e ter respostas desse dinamismo que é a nossa psique trouxe para mim uma paz muito grande. Só que acontece, gente, que eu resolvi grandes problemas na minha vida, grandes complexos, eu venci grandes complexos, eu integrei grandes coisas. O processo do luto da minha mãe, que foi essa porta que se abriu, eu vivi essa integração muito profundamente na minha maternidade. E aí chegou esse momento em que esse silêncio aconteceu e, e eu fiquei literalmente sem voz. Só que o mais louco da jornada de autoconhecimento é que nada é aleatório. Por isso que eu falo, se vocês, assim como eu, né, tem gente que é minha aluna há muito tempo, que tem o hábito da escrita, cara, a sua vida está ali. Durante todos esses anos de escrita, nesses milhões de cadernos que eu tenho. É lindo, é maravilhoso você recordar, você voltar, você ver esses cadernos todos. Bom, eu pelo menos tenho milhões de cadernos guardados aqui ainda. E terei eles até o fim. E aí, nesse dia em que eu acordei sem voz, e eu já sabia que eu tinha que olhar para algumas coisas, eu também tinha um outro sintoma que me acompanhava há alguns bons meses. E que eu me recordei que, na verdade, ele não me acompanha há meses, ele me acompanha há muitos anos, que é uma dor que eu tenho neste ombro direito como um peso, como uma coisa que eu sentia e que vinha e voltava, mas nesses últimos meses ficou mais intenso. Fiz liberação, fiz um monte de coisa. Enfim, o resumo é que depois eu fui lembrar que eu escolhi como a palavra do meu ano de 2026 silêncio. Não sei se vocês chegaram a ver que eu postei até nos stories que a Maria escolheu uma Nossa Senhora numa loja que a gente foi, era uma Nossa Senhora do Silêncio. Daí quando eu fui ler sobre Nossa Senhora do Silêncio, eu sabia que existia essa Nossa Senhora, tinha uma oração muito profunda, enfim. E aí nesse dia eu fui visitada. Cara, ele precisou literalmente tirar a minha voz para que eu pudesse ouvir. Mais literal e impossível. Cara, e uma vez que você é visitada, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não tem como ela ser. E eu já tinha vivido experiências espirituais muito profundas, só que em outro nível de maturidade. E esse é o ponto que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Vocês sabem que um dos grandes ensinamentos que eu tive nessa minha última experiência é que Deus, ele nos dá a graça de receber esses encontros pontuais, às vezes únicos que a gente vai ter na nossa jornada, dessa magnitude como o que eu tive. Só que ele também é como uma pérola que a gente precisa buscar muito para encontrar. Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu percebo que desde que eu comecei a falar sobre o que eu falo na internet e depois que eu realmente vivi um processo de conversão, um processo de viver essa vida espiritual com seriedade, eu nunca parei de me trabalhar. Nunca parei de me limpar, nunca parei de
de amadurecer, nunca parei de questionar, nunca parei de buscar vencer os meus defeitos, as minhas limitações, nunca abracei, vitimização, nunca eu errei, caí muito, mas assim, eu nunca desisti, eu nunca parei, sabe? E eu queria trazer isso para vocês, porque eu sinto, essa é uma das transformações que eu vou trazer para dentro do PAF, e eu vou, falar isso para vocês daqui a pouco, que é depois de ter vivido tantas coisas, eu percebo que existem três níveis no processo de todo ser humano. A gente ficou muito presa ao nível do desenvolvimento pessoal, porque foi o que acabou sendo mais disseminado, que a gente acabou tendo muito mais acesso. Só que existem dois outros níveis. O desenvolvimento pessoal, ele vem para organizar a nossa vida, ele vem para poder trazer direcionamento, ele vem para trazer clareza, ele vem para tirar a gente de de determinado caos e clarear um pouco a nossa cabeça, mas depois a gente precisa amadurecer. E daí vem a etapa do amadurecimento da personalidade mesmo. É onde a gente é convidada a vencer determinados defeitos, onde a gente é convidada a desenvolver virtudes, onde a gente é convidada a integrar partes de quem nós somos, aceitar, né, e integrar essas sombras de quem nós somos, começar a se despedir de quem nós não somos. Essa parte também é bem difícil. Porque é muito bonito você ficar falando, você tem que ser quem você é. Mas pra você ser quem você é, você parar de ser quem você não é. Só que se você não foi quem você é a vida inteira, você vai ter que se despedir de quem você foi a sua vida inteira. Vocês acham que isso é fácil, gente? Vocês acham que você abandonar máscaras, personagens, formas de funcionar é algo que não gera um profundo desconforto interno? É o choro da morte mesmo. E aí ele vai falar da mortificatio, ele vai falar, às vezes a gente é tomada por aqueles estados, nesses processos, um estado como se você tivesse morta por dentro mesmo, um estado meio de depressão, um estado meio de que é isso? É como se essa parte precisasse morrer mesmo, porque ela não é real. E a gente vai trilhando essa jornada e a gente vai entendendo que as vocações que a gente exerce também não é a totalidade de quem somos. Então, sua carreira não pode ser a definição de quem você é. A sua maternidade não pode ser a definição de quem você é. O seu título de esposa ou de que quer que seja não pode ser a definição de quem você é. Isso vem muito de encontro com o que eu conto que eu vivi. Então, eu estive em grandes masterminds, estive em contato com pessoas que são muito poderosas, estive em contato com pessoas que são, que têm muito dinheiro, pessoas que têm muito status, vi a realidade dessas pessoas, olhei e falei, eu achava que eu queria ser que nem essa pessoa, mas essa pessoa não é. Então, eu não posso querer ser isso aí, porque isso aí eu não quero para minha vida. Então, eu fui tirando, e é como se a gente tivesse que passar grande parte da nossa jornada, talvez muitas de vocês estejam nessa fase, se não todas, de recolher pedaços. Nós estamos recolhendo pedaço aí. Nós estamos tirando projeção da pessoa que a gente projeta, dos relacionamentos ruins que a gente entrou, das questões familiares que a gente ainda está apegado e tem essas dependências. E pensa, sabe a cena que me vem na cabeça? Todo mundo já assistiu Harry Potter aqui? Vocês lembram aquela cena de, sei lá, eu quantos dos mil filmes, né? Eu acho que é um dos finais. Não sei se o 7, parte um, que ele chega na casa do professor que se veste de sofá, lá, esqueci o nome dele, e daí tá tudo bagunçado a casa e ele bota um pirilim-pim-pim lá, o Dumbledore, e daí começa tudo a ser recolhido, assim, tipo, o espelho tá quebrado, a casa tá toda quebrada. Eu falei, gente, é o sonho da dona de casa ter essa varinha mágica, né? Faz plim, recolhe tudo no lugar, guarda tudo no lugar. Aí eu estava pensando sobre essa coisa do fragmentado, do espelho quebrado e dessa união, e me veio essa cena onde ele vai, tipo assim, ele vai colocando tudo no lugar dentro daquele cômodo. Daí a última peça é um cristal que sobe assim no lustre, que estava preso embaixo assim, do sofá, pim, e sobe lá no lustre. E aí eu fiquei pensando que essa é basicamente a nossa jornada. A gente tá recolhendo esses pedaços, a gente tá recolhendo esses pedaços, mas chega uma hora em que a gente para e percebe que agora a gente tem que descobrir quem a gente é, entendeu? Ai, Dani, mas isso aí é muito coach, propósito, namastê. Cara, é tudo isso que vocês quiserem.
E é muito mais, entendeu? Não tem como usar outra palavra, porque é. Só que é isso, uma vez que você entra em contato com tudo que você não é, não tem como você ficar muito ansiosa, assim, ansiosa não é uma boa palavra para usar, mas não tem como você ficar com uma ânsia de descobrir quem você é, o que que você tá fazendo aqui, entendeu? Não tem mais como você depositar toda a sua segurança, a segurança da sua vida em um papel, porque se isso for tirado de você, você perde tudo. Então, se eu só sou a Dani profissional, se eu só sou a Dani mãe, se eu só sou a Dani esposa, ou se eu só sou tudo isso, mas tudo isso são coisas possíveis de serem tiradas de mim, então se tudo isso for tirado de mim, quem que eu sou? O que é que sobra? E daí tem esse encontro, que uma vez que você sente a poeira do amor divino, você não quer ir embora nunca mais. E não só isso, eu lembro que eu falei pro Lucas assim, como é que faz pra voltar? O que faz pra viver depois disso? É, como é que faz pra gente ir pro mundo concreto e seguir as nossas responsabilidades? Porque ao mesmo tempo que você quer permanecer ali, gente, eu vou mostrar um livro pra vocês, que esse livro mudou a minha vida, tem mudado, assim. Só que eu mandei pra uma amiga minha, eu falei, cara, você tem que ler esse livro. Daí passou um tempo, ela, nossa, bem baratinho. É porque não existe mais. Daí, tipo assim, ela achou um livro novo pra vender, R$ 400 o livro. Ela, nossa, que baratinho o livro. Mas na verdade vocês acham sebo, estante virtual, usado. Compre se vocês acharem usado antes que acaba. Porque esse livro é um tesouro, gente. Esse livro se chama O Amor de Madalena. E basicamente, ele é um poema onde o autor vai trazer a união de algumas personagens bíblicas, que é Maria de Betânia, Maria Madalena, e ele vai trazer também Maria a que lavou os pés de Jesus com perfume, né? Não a Maria de Betânia, mas aqui banhou Jesus com os pés, banhou os pés de Jesus com perfume, e também vai trazer a Maria dos demônios, pecadora, enfim. A verdade é que, teologicamente, elas são pessoas diferentes, e biblicamente também você vai ver que elas estão em lugares diferentes, mas o que esse autor faz de forma brilhante é trazer o nome Madalena, mas muito mais unificado a Maria, como essa personificação do amor divino, de alguém que viveu uma experiência profunda com Deus e de que ensina a gente o brilhantismo e assim, a nomenclatura do esposo desse casamento de alma que a gente vive com Deus, que é algo inseparável. E aí eu fiquei pensando, o que que eu ia trazer para vocês, se eu ia só compartilhar a jornada, mas aí eu trouxe alguns pensamentos desse livro, porque eu acho que eles falam muito sobre isso que eu estou dizendo para vocês. Sobre esse momento em que a gente vai ser. Eu já li esse livro antes, tá? Eu li esse livro em 2021 e 21 e ele não fez. Não é que ele não fez sentido pra mim, ele foi lindo, mas ele foi só um livro lindo. Mas depois que eu vivi a experiência que eu vivi, cara, eu só lia esse livro, ele é inteiro cheio de água, porque eu chorei esse livro inteiro quando eu compreendi, porque eu senti isso, sabe? E aí não tem, aí de novo a gente cai naquele negócio, né? Não tem como a gente passar pelos mesmos lugares, sendo pessoas diferentes e não ter experiências diferentes. E daí, como é que a gente vai dizer que esse processo de autoconhecimento ele precisa ser linear e ele precisa ter um começo, meio e um fim? Se a gente vai se transformando o tempo todo. Cara, eu li A Voz do Silêncio, aquele livro da Helena Blavatsky em 2020. Aquele livro não fez sentido nenhum pra mim. Aquele livro foi uma das coisas mais difíceis que eu já vi em toda a minha vida. E recentemente eu li ele, tipo, sei lá, eu demorei um ano quase para ler aquele livro. Recentemente, esse mês retrasado, eu li esse livro em uma semana e eu falei, cara, que doideira. E daí você lê, tipo, Castelo das Sete Moradas de Teresa d'Ávila, você pega esse livro, você vai pegar o Ramayana, você vai pegar e você vê que tudo vai convergir para esse lugar que é esse centro, que é como se a filosofia e as principais religiões elas tivessem essa concordância desse centro de integração do ser humano.
sabe? Enfim, mas daí isso aí também é assunto para um outro, dá pra gente fazer só uma aula sobre isso. Eu anotei aqui algumas citações que eu queria só comentar com vocês, porque são bem profundas. Ele começa dizendo, então, que essa junção das três Marias, nessa fusão, é, é um simbolismo literário para que a gente possa compreender que ela procura contemplar Jesus da forma como a gente precisa aprender a contemplá-lo na nossa vida. Então, é, quando eu falo sobre essa coisa da gente separar, da gente desapegar, é porque veja, grande parte da nossa vida, e tem que ser assim, tá, gente? Grande parte da nossa vida vai ser buscando resolver coisas concretas. Por exemplo, buscando resolver questão com pai, com mãe, dinheiro, carreira, filhos, família. Essas grandes coisas, elas precisam ser resolvidas e é esperado que a gente resolva isso até essa idade que vocês estão aí, que a maioria de vocês tem minha idade, 30 e poucos, né? 40 anos. 40 é aonde a gente já deveria estar assim, bom, agora, que é o que o Jung chamava de metanoia. A gente deu check na vida. Beleza, vamos para onde agora então? Conquistei muitas coisas. E é isso, quando a gente chega no ponto de não precisar mais se preocupar em pagar boleto, em carros e viagens e coisas materiais, a gente abre espaço para uma coisa que transborda, que é o sentido de vida. Ah, Dani, mas eu ainda estou na fase de pagar boleto. E tem que vencer, gente. Porque é muito importante a gente aprender a pagar boleto. Você sabe por quê? Porque quando a gente aprende a pagar boleto, a gente prospera financeiramente, a gente tem um grande insight de que o dinheiro, ele é realmente uma energia, ele é realmente algo que a gente aprende a fazer. E de que ele não pode ser o senhor das nossas vidas. E de que quando a gente aprende a fazer isso, movimentar, a gente abre espaço para um único senhor existir. A gente não precisa viver uma vida escassa para isso. A gente precisa atravessar a jornada completa. A gente precisa atravessar a jornada profunda. E quando você aprende a fazer dinheiro, você resolve a situação com sua mãe, com seu pai, com o papagaio da vizinha, você resolve questões internas, complexos, sombras, ressentimentos, hum, grandes defeitos. Você vai abrindo espaço para que você possa contemplar. Porque o que acontece é que às vezes a gente, e pelo menos eu tinha no começo da minha jornada espiritual, eu ouvi algumas pessoas, porque eu falei com Jesus, Jesus me mandou me afastar de tudo, Jesus agora não sei o quê, que agora eu preciso viver. E eu ficava pensando nisso, realmente, gente, você tem vontade de não fazer mais nada, você tem vontade de ficar só ali imersa, só que o amor por Jesus não é uma fuga do mundo. Mas ele precisa ser o amor verdadeiro por Jesus, é uma transformação na maneira como a gente existe no mundo. E esse amor incansável de Madalena que ele vai trazer nesse livro, ela primeiro ela quer ser encontrada por Jesus. Depois ela permanece junto dele. Cara, eu fiquei lendo esse livro, e eu fiquei pensando, tipo, ela não foi convidada para ceia, para a última ceia. Jesus quando tá na cruz, olha, ela tá lá embaixo, ele olha e fala para Maria assim: "Eis aqui o teu filho". Fala para João, não tá nem aí para ela. É, é, e você vai olhando, só que ela tá o tempo todo do lado dele. Ela caminha ao lado dele na cruz. Ela vai atrás dele enquanto ele tá pregando por todos os cantos. Ela vai até lá para perfumar o corpo de Jesus depois que ele tá lá dentro. E ele, no silêncio dela, ela é a primeira a ver ele quando ele ressuscita. Não é muito lindo isso, gente? E, cara, ela foi lá, entendeu? E quando ele chama ela pelo nome, na hora, porque ela não reconhece ele visualmente, mas quando ela escuta, não tem como não ser. Então, é,
É como se a gente passasse a nossa, como se a gente precisasse aprender com ela a viver a nossa vida dessa forma com ele. Porque, gente, o silêncio de Deus vai acontecer, porque muitas vezes a gente vai precisar passar por determinadas situações, porque muitas vezes a gente vai ter que amadurecer a nossa personalidade para conseguir entender, para conseguir saber qual caminho que ele vai levar a gente. E o mais incrível, que daí ele vai trazer também a passagem de Marta e Maria. Cara, essa eu vou ter que ler, eu anotei que eu vou ter que ler essa. Falei, não, essa aqui não vai dar nem para eu falar, porque eu preciso ler. Ele diz o seguinte, olha só, no livro, né? Ele diz: há só uma coisa necessária. Há algo que faça ver melhor como esse único é necessário do que os amargos lamentos daqueles que se perderam na multidão? Sim, certamente, ó Deus vivo. Na verdade, só vós sois necessário ao homem, já que ninguém se afasta de vós sem se perder. Podia ficar refletindo sobre isso aí até o fim da nossa vida, né? Mas ele vai seguir. Nem retorna a vós sem se arrepender infinita e ilimitadamente de ter sido capaz de afastar-se e de desejar outra coisa. Assim, todas as almas penitentes, ávidas de apagar, de anular todo o passado, testemunham a todos os homens no céu e na terra que com efeito só vós sois necessário. E essa palavra de Jesus consumou o triunfo do santo amor no coração de Maria, pois ela o fez ver o terrível ciúme de seu esposo. Marta se inflamava pela verdade, mas afinal, era por ele que ela estava servindo, né, gente? Era por Jesus que ela estava ali servindo Marta, né? Então ele diz: é essa, entretanto, ele a repreende e ordena a Madalena só que cuide dele e lhe entregue. Ele vai falar Madalena, mas é a Maria de Betânia, mas só para vocês entenderem que é a fusão desse amor, né? E por isso mesmo que fez por ele. Então ele diz: é essa delicadeza, é essa unidade que ele deseja. Há só uma coisa necessária. Trazem em sua doçura um raio que devasta o coração e que destrói tudo o que foi criado, para que nele viva uma soberana unidade que rejeita qualquer outro pensamento e objeto e reduz o coração a uma solidão e uma privação insuportáveis para a natureza, pois essa unidade é mortífera por sua soberania incompatível, que arranca dos sentidos, do espírito, de todos os poderes da alma tudo que lhe apraz. Assim, sendo a alma despojada e estando destruído todo o supérfluo, ela fica unida ao único necessário. Tá entendendo? Que a gente fica achando que é só Marta e Maria, Jesus falando que não é pra gente ficar fazendo as coisas só pra rezar. Ai, ai. Veja, a contemplação e esse tom professoral que Jesus faz de Marta, Marta, gente, é porque ele quer ensinar a gente que até mesmo o serviço precisa ser para ele, por ele, para trazer esse centro de unidade, entende? E que quando a gente não tem isso, a gente pode ficar fazendo o que for do lado de fora que nada vai preencher. Tá fazendo sentido? Assim, não tá. Muito louco vai estar, mas é assim mesmo, né? Daqui para frente, só para baixo. Só para baixo, só para o alto. Então, no final das contas, tudo que eu fui lendo e conforme eu fui extraindo alguns aprendizados desse livro, eu fui anotando algumas coisas e fui vendo o quanto que isso era o que tinha acontecido, o que estava acontecendo na minha vida até aqui, para que eu pudesse compreender que existe um lugar que a gente chega, o que a gente deveria chegar, o que a gente vai chegar, onde esse único necessário vai trazer uma paz de espírito para gente, onde a gente não vai mais precisar se comparar, vestir máscaras, se importar com o julgamento alheio. A gente vai continuar sofrendo, né? A gente vai continuar tendo dores, a gente vai continuar vivendo os nossos processos. Acontece que quando a gente vive, mesmo como eu disse, mesmo como uma poeira, essa integração de compreender esse amor que é a única coisa necessária, tudo deixa de ter
muita importância como a gente tem dado e passa. E é como se a nossa jornada passasse a ser esse processo de purificação para encontrá-lo. Estão entendendo? Ah, Dani, mas no final das contas a gente vai ter que pagar boleto? Vai. No final das contas a gente vai ter que cumprir com os nossos papéis? Vai. E a gente vai ter que fazer tudo isso. Só que a gente vai fazer tudo isso sabendo que é a tua jornada, do jeito que ele desenhou para você, do jeito que ele espera de você, que não é igual à minha e que não é igual à do Instagram. E que não vai ser igual à do Instagram. Porque Jesus nem Instagram tem, gente. Ele tá nem aí para Instagram. Ou a conexão Wi-Fi ali é direta, não precisa de Instagram, entendeu? E esse lugar, porque eu pensava assim, a minha relação, eu tô é, contando para vocês, gente, algo íntimo, porque eu sei que muitas de vocês vivem ou já viveram em algum momento isso de achar que Deus é uma coisa distante. Então, às vezes a gente reza para Deus, tipo essa coisa assim, Deus, Deus. E quando você para de fazer isso e entende que é isso, você pode fazer duas coisas. Ou você pode se inflar e se achar que é Deus, e muita gente faz isso. Ou você pode começar a se tratar de um jeito sobrenatural, porque Deus está dentro de você. Como é que você vai comer qualquer porcaria? Como é que você vai encher a sua cara? Como é que você vai se entorpecer? Como é que você vai maltratar o outro? Porque se Deus está dentro de você, ele também está no outro. Então, antes de você começar a julgar, apontar seu dedo, você começa a amar mais. Então, tem uma música que eu gosto muito que ele diz: quanto mais eu vou para ti, mais eu me deixo para trás, até que eu possa reparar que não sou eu quem vivo, mas Cristo em mim. E a gente começa a perceber que existem algumas pessoas que têm um olhar caridoso, uma amabilidade, existem algumas pessoas que têm é, um gesto diferente, existem algumas pessoas que elas realmente tocam a nossa vida, a nossa existência, e elas são inesquecíveis. Porque é como se essas pessoas, de alguma forma, fossem uma poeirinha de Deus olhando pra gente naquele momento, sabe? E a gente não pode ter outra ânsia senão ser essa poeirinha, gente. Tudo na nossa vida precisa girar em torno de ser essa poeirinha. Só que o caminho de cada uma, ele é individual. O coletivo vai nos unir. Vocês não estão todas aqui à toa. Vocês estão aqui porque em algum momento a gente se conectou. Vocês se conectaram comigo, com a minha história, com a minha jornada, com o que eu ensino, com o que eu falo, alguma coisa, ou sei lá, vocês estão sem fazer nada hoje, vieram aqui. Também tudo sincronia, entendeu? Mas em algum momento você vai ser convocada. Talvez esse momento seja hoje. Talvez você já tenha sido convocado e você não tenha ouvido. Porque foi essa dura que eu tomei, né? Precisei simplesmente perder a voz para que eu pudesse ouvir. Porque ele já tinha tentado de várias formas e eu tava ignorando. E talvez esse chamado seja esse, seja o chamado de vamos abandonar as máscaras. Vamos abandonar as personas, os personagens, vamos abandonar essa coisa de querer agradar as pessoas a qualquer custo. Vamos abraçar a nossa jornada com responsabilidade, maturidade, entender que a gente vai ter que resolver os nossos BOs. Vamos abraçar tudo isso, não porque a gente quer um Porsche ou uma viagem para as Maldivas, mas porque a gente quer sentir um pouquinho desse amor divino, porque a gente quer ser essa poeira que toca o outro. E, cara, eu não preciso convencer ninguém mais. A partir do momento em que vocês sentem isso que eu tô falando pra vocês, vocês não precisam ser convencidas mais da jornada de vocês. Porque se você ainda precisa ser convencida, você ainda não foi tocada. Deus não vai convencer ninguém, gente. Só que ele tá ali, à tua espera. Esperando assim, ó, a tua chavinha virar para ele poder entrar, para ele poder mostrar.
Ai, Dani, daí é tudo um caminho brilhante? É óbvio que não. Só que é um caminho que tem sentido, gente. É um caminho que você consegue superar, atravessar, aceitar, entregar. Uma pessoa extremamente controladora, como eu fui muito tempo da minha vida, cara, é um exercício muito difícil. Você entregar, mas você não sabe, mas não tem resposta. Mas você quer saber de forma racional, como A mais B igual a C, qual que vai ser o resultado daquela equação matemática, mas não tem isso. Mas daí ele silencia e daqui a pouco ele aparece de novo. E daí você sente mais aquela. Aí você fala, não, não tem mais. É isso aqui. Aí você, sabe assim? E no final das contas, o que é que a gente faz quando a gente vive assim? O Jung vai falar uma frase linda que ele diz: quando uma pessoa toca o seu inconsciente na totalidade, assimila esse inconsciente, toca esse self, é como se isso contagiasse as pessoas que estão em volta. É como se todo mundo que tivesse próxima de você começasse a sentir. Sabe quando você joga aquela pedra na água e ela vai. É essa sensação que eu tenho quando você toca Deus, ele toca dentro do teu coração e você vai fazendo assim, ó. Não tem como os teus pacientes, o teu marido, as pessoas da tua família. Eu tenho, muitas coisas aconteceram na minha vida esse ano. Mas, cara, recentemente, nesse movimento todo que aconteceu nos últimos meses, o Lucas parou de fumar. É uma coisa assim que, sabe das coisas impossíveis? Se você me perguntasse assim, o que que você ainda não realizou? Eu falei, cara, o que eu não realizei ainda é que meu marido parasse de fumar. Onde eu ainda conversei com o padre e falei assim, eu posso rezar pedindo para ele parar de fumar? Ele falou, pode não. Você tem que pedir para que seja feita a vontade de Deus. Eu falei, gente, tô rezando errado a vida inteira pedindo para parar de fumar. Como assim, Dani? Não pode, gente. Não pode entrar no livre-arbítrio do outro. E ele dizia assim para mim, eu queria querer parar. Queria querer. E era isso mesmo, ele precisava querer querer. Porque até então ele não queria. Só que o querer dele não podia vir de mim. Porque eu não tinha controle sobre esse querer. Mas alguém tinha, que não era eu. Só que uma vez que eu toco o meu querer querer, ele vai tocar o querer dele também. E todas as pessoas vão sendo tocadas à medida em que elas estão abertas para também. Não é porque você tocou que a tua mãe vai tocar. Mas, gente, isso aí traz um senso de responsabilidade muito grande e a gente entra naquilo que eu ensinei por muito tempo. Deixe os problemas dos outros com os outros. Nossa, mas isso não é o que Jesus faria. Jesus nunca entrou e infringiu a liberdade dos outros para tentar resolver os problemas de ninguém. Ele curou quem queria ser curado. Ele libertou quem queria liberdade. Ele ajudou quem queria ajuda. Só que a gente fica tentando consertar as pessoas que não querem. A gente fica tentando fazer o marido parar de fumar que não quer. A gente fica tentando converter o irmão que não quer. A gente fica tentando que nosso, sei lá, a nossa aluna ou nosso paciente, sei lá, vocês trabalham com pessoas também, a pessoa vira a chave que ela não quer virar. Não tem como, gente. Isso aí traz a liberdade, porque assim, se eu pudesse resumir assim, eu nem sei, 9 horas já, já libero vocês. Se eu pudesse resumir a maior conquista que eu tive na minha jornada nesses 10 anos de desenvolvimento pessoal, humano, espiritual, é claro que prosperidade financeira foi incrível. É claro que a minha família é a minha maior conquista externa. Mas o maior símbolo de realização na minha vida é a minha liberdade. Cara, eu sou livre. E ser livre é o maior presente que você pode se dar. E quando eu falo de liberdade, é que eu sou livre para ser quem eu sou hoje. Eu não preciso mais nem fingir, nem arrumar problemas para poder pertencer. Eu não preciso mais botar um batom vermelho e entrar aqui para vocês para falar para vocês que assim eu vou vender mais. Eu não preciso mais seguir scripts e cartilhas para conseguir ter resultados. Eu não preciso mais.
ficar em lugares que eu não quero ficar, eu não preciso mais ser quem eu não sou. Isso é um lugar que a gente acessa, cara, você tá livre. Você pode viver, entendeu? Você pode transbordar, você pode fazer o que a tua alma tá te chamando para fazer. E recentemente eu até falei assim, falei, cara, mas eu devo estar sendo muito egoísta de estar pensando isso. Minha alma tá me chamando para ficar fazendo um bolo com as minhas filhas. Aí eu pensei sobre isso, que foi um dos grandes processos que eu vivi, porque o trabalho para mim, ele tinha uma questão muito do. O trabalho era a única coisa que eu tinha conquistado por mim mesma e que eu possuía o controle, 100%, achava eu, né? Porque depois que eu me tornei mãe, eu percebi que nenhuma das vocações que eu exercia eu tinha o controle 100%. Eu não controlo minhas filhas, elas são diferentes da forma como eu gostaria que elas fossem. Meu marido não para de fumar do jeito que eu não controlava mais essas vocações, mas eu controlava o meu trabalho. Então, para mim, era muito difícil abrir mão de uma expansão profissional ou de determinados projetos, porque era como se eu estivesse abrindo mão da única coisa que eu controlo. Mas aí as portas vão se fechando quando não é para ser. E outros caminhos vão surgindo. E uma coisa, gente, que Jesus me ensinou de uma forma muito dolorida, mas bonita, é que a gente sente no corpo e nas nossas sensações quando aquilo é e quando aquilo não é. É um sentir verdadeiro. É um coração que acelera, é uma respiração ofegante, é um sintoma que vem, é um negócio que não fecha, né? É uma intuição de um caminho que você fala assim: nossa, achei que eu tinha que ir por esse caminho aqui, aí você não vai por esse caminho, daí de repente você descobre que aquele negócio não era bom, não, gente, que aquele negócio deu errado. Uma porta que se fecha, que você fala, nossa, queria tanto que isso aqui tivesse dado certo, aí o negócio se fecha, sei lá, passa 15 dias, você descobre que você ganhou uma viagem para algum lugar. Sabe uns negócios assim que você fala, cara, não pode isso ser aleatório. Não pode porque não é. Só que é como se Deus estivesse tentando falar com a gente o tempo todo de várias formas e a gente tivesse muito ocupada fazendo muitas outras coisas. E eu sinto que esse negócio das redes sociais é algo que tornou muito mais difícil as pessoas acreditarem em Deus hoje em dia por isso. Porque a gente não silencia mais, porque a gente não tem mais vida interior, porque a gente não tem mais contato com a natureza, porque a gente não tem mais contato com o próprio corpo, porque a gente não se escuta mais, a gente não escuta o que a gente está sentindo, a gente está o tempo todo anestesiada e olhando para fora. Quando eu decidi que essa palavra silêncio seria do meu ano que eu sairia bastante das redes sociais, foi um movimento imprescindível para eu conseguir contar para vocês todas as experiências que eu tive. Eu certamente não teria tido todas as experiências que eu tive se eu tivesse muito anestesiada do lado de fora. Essa purificação, gente, Deus pede pra gente e ela acontece de várias formas. Então, é a purificação de lugares, de amizades, de telas, de tudo que polui esse nosso mundo interno. E veja, você vai continuar cumprindo com as suas responsabilidades. Só que eu tô falando aqui, eu tenho certeza absoluta que 99% de vocês não fica na internet só trabalhando, gente. Vocês estão lá rodando feed, vocês estão lá vendo stories, coisas aleatórias. Isso vai levando para um consumismo excessivo, que leva para uma comparação, que leva para um lugar onde você acaba dizendo, não, se fulano está fazendo desse jeito, eu vou ter que copiar o que o fulano está fazendo, vou fazer igual. Não, se o fulano falou que isso aqui dá certo, eu vou fazer isso aqui que dá certo, daí você tenta e não dá certo, porque se dá certo pro fulano e não dá certo para você, nossa, eu que sou o erro, né? Não, meu amor, é porque é para dar certo pro fulano, não é para dar certo para você. E daí você tá para fora, para fora, para fora, para fora, para fora, e lá dentro.
Tipo, é como se Jesus estivesse sentado lá dentro assim, sozinho, esperando. Quando é que essa colega vai olhar pra mim que tô aqui, tá procurando eu lá fora? Tá lá, tá achando ver se me encontra lá na lua, tá achando ver se me encontra lá, e tô eu sentada aqui dentro esperando ela. Cara, quando é que vocês vão parar com isso e vão olhar pra dentro? Porque ele tá ali, ouvindo antes de você falar. Nos detalhes que você não sabe nem verbalizar, ele já sabe. O que você sente, o que você quer, o que você precisa. Ele tá ali, esperando. Só que a gente não tá ouvindo, nem olhando. Então, de alguma forma, tudo isso que eu tô falando pra vocês é que, no final das contas, essa epifania que eu tive no chuveiro foi mais um ensinamento de Jesus naquele momento para me mostrar que viver uma vida inteira é viver uma vida onde tudo vai convergir a gente para esse centro. É como se a gente estivesse vivendo o tempo todo dividida entre aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente tem medo, a imagem que a gente representa para os outros, a imagem que a gente gostaria de parecer. É, é como se a gente tivesse dividida entre quem a gente precisa ser para alguma coisa e quem a gente verdadeiramente é. É como se a gente tivesse dividida entre a necessidade de ser amado, entre o medo de se entregar, aquilo que está do lado de fora, aquele vazio. É como se a gente tivesse o tempo todo nessa fragmentação e também nas nossas vocações, nos nossos papéis, e no final das contas a gente não está inteira em lugar nenhum, porque a gente não está inteira dentro. Então, o meu convite para vocês aqui hoje é que eu não sei qual é o momento de vida que vocês estão vivendo. Eu não sei se você está vivendo uma questão financeira profunda que você precisa resolver. Eu não sei se está vivendo uma questão de dilema também, maternidade, carreira, ou se você está vivendo uma questão de expansão. Eu não sei se você está vivendo uma questão de cura em relação às questões familiares. Eu não sei se você está vivendo uma questão de doença, de sintomas físicos. Eu não sei qual é a realidade de cada uma de vocês aqui. Eu só sei que tudo isso que está acontecendo na vida de vocês hoje é uma expressão, um sintoma, é um resultado dessa fragmentação. E que não existe um caminho, curto para isso, mas existe uma jornada que vocês podem trilhar. Uma jornada que eu trilhei e trilharei e continuarei trilhando com vocês num movimento de espiral, porque o PAF, ele não nasceu como um método de começo, meio e fim. A metamorfose feminina, como o nome já diz, é uma metamorfose. Não nasceu como um processo linear, mas nasceu como uma jornada espiral que faz com que a gente passe menos vezes pelos mesmos lugares e que a gente alcance, de alguma forma, esse lugar onde a gente consegue recolher esses nossos pedaços, integrar quem nós somos, para finalmente poder transbordar. E esse transbordar, ele vai se dar de várias formas. Ele pode ser por uma carreira, ele pode ser dentro da maternidade, ele pode ser por um casamento, ele pode ser por uma vida espiritual, ele pode ser de formas diferentes para cada uma de vocês. Mas ele se une em um lugar onde você sente que você é profundamente amada e livre por quem você é. E isso toca profundamente a alma das pessoas que estão perto de você. E no final das contas, como o Jung diz, qual a melhor forma da gente mudar o mundo? Não é militando na internet. Agora vai começar a política, né? Então vai começar aquele burburinho de novo. A melhor forma de mudar a humanidade é viver o seu processo de forma que você consiga ser inteira. Porque pensa se todas as pessoas sentissem isso, por que que elas iam brigar? Por que que alguém ia chegar para mim e falar que ela não é católica, que ela é evangélica, e eu ia tentar enfiar o catolicismo goela abaixo dela? Por que que ela ia falar que ela vota no Lula e eu não voto no Lula, e eu ia querer que ela, sei lá, seja atropelada por um caminhão porque ela vota no Lula e eu não? Esses opostos e esses extremos, essas polaridades, gente, como o nome já diz, estão nos extremos, logo estamos longe do centro.
Não é que as minhas convicções elas são relativas. Eu sei quem eu sou, eu sei os meus valores, eu sei no que eu acredito. Isso não é relativizar, até porque se a gente for seguir o que nossa amiga está sentada aqui esperando e falando, eu sou o caminho, a verdade e a verdade é uma só. É o amor, a gente não tem como relativizar isso. Mas eu não tenho por que ficar militando, eu não tenho por que ser reativa o tempo todo, eu não tenho por que não respeitar as diferenças. Então fica aquela coisa, vamos defender as minorias, daí vem o outro lado, que minoria não tem que não sei o que lá, daí vem o outro lado. E porque vocês são não sei o que lá, e daí vem o outro pro outro lado. E daí você vê que tá todo mundo assim, ó, pra fora, pra fora, pra fora. Bora pra dentro, gente. Tá resolvendo nada ficar pra fora, não. Esse é o único caminho. É, E aí, e tudo que eu queria, falei bastante, mas assim, costurar tudo isso, queria até abrir para perguntas, se vocês quiserem perguntar, conversar, enfim, falar algumas coisas, mas é que, como eu tomei essa decisão, eu não vou mais abrir nem portal, nem mentoria esse ano, e até segunda ordem. Só que a minha ordem foi muito clara. E a ordem que é como se a gente tivesse no nosso grupo que já existe hoje, das alunas do portal e das alunas da mentoria, como se a gente fosse construir juntas essa estrutura, essa metodologia que muda, porque o PAF até então, muitas fizeram parte dele, outras não fizeram, mas só para vocês entenderem, até então, gente, era um portal de amadurecimento feminino, onde a gente tinha muitas sessões, várias sessões, e cada pessoa entrava e ia pela sessão que mais precisava naquele momento, o que era uma coisa muito fluida. Mas que com esse refinamento do meu processo, eu passei a entender que a gente precisa trilhar uma jornada juntas. Então, ele vai mudar a estrutura dele, porque vocês vão ter uma jornada para seguir. Então, vocês vão ter a jornada do desenvolvimento pessoal, a jornada do amadurecimento da personalidade e a jornada da transcendência espiritual. Essa transcendência, que é essa terceira etapa, que são esses assuntos que a gente está falando mais aqui hoje, ela é uma etapa em que a gente vai conseguir aprofundar, e não é que vocês vão viver as três etapas e acabou, virou Buda, iluminou. Não, vocês vão ter que voltar de novo. A gente vai visitar a camada do desenvolvimento pessoal, onde a gente mexe com rotina, mexe com, né, quem somos, mexe com a nossa realidade, o nosso plano, a parte mais concreta. Aí, bom, beleza, resolvi aqui. Daí vou ali para a parte do amadurecimento da personalidade. O que é que eu tenho no amadurecimento da personalidade? Um bilhão de coisas para fazer. Tem virtude, tem camada para subir, tem questões. De vocações, eu vou abrir, eu não ia fazer isso, tá? Mas eu vou mostrar, porque tem muita coisa escrita. Mas eu vou mostrar para vocês o mapinha mental que eu fiz, só para vocês entenderem mais ou menos a ideia de como que as coisas vão estar organizadas por lá. E daí talvez linke um pouco com o que eu já falei aqui nesse, né, contando um pouco da minha experiência para vocês. Deixa eu só colocar aqui o meu iPad que fica mais fácil com a canetinha laser. Calma aí. Vocês só me confirmam se vocês estão. Então, eu colocando na televisão, que você deve estar assistindo, né? Não. Estão vendo aí? Deixa eu pegar o chat aqui. Sim ou não? Sim, tá ótimo. Então, só para vocês entenderem, eu sei que é muita coisa, não é para vocês entenderem tudo agora, né? Vocês vão entender melhor eu vou dar uma aula introdutória só para vocês compreenderem. Mas agora a gente sai de um portal de sessões e o que é que acontece? A gente entra numa jornada. Então, o que que a gente tem? Esse primeiro momento de despertar, que é o desenvolvimento pessoal que eu falei para vocês, a gente vai cuidar do corpo, a gente vai olhar para como a gente está se sentindo, vai organizar a rotina, vai voltar para o nosso mundo interior, vai cuidar da nossa casa, do nosso mundo externo, e a gente vai ter sempre esses marcos. Então, qual que é o marco do despertar? É por onde você vai começar.
Depois a gente vai para o processo de integração. O processo de integração, que é o amadurecimento da personalidade, é onde a gente vai catar os caquinhos que eu falei para vocês. Então, você vai reconhecer padrão, você vai estabelecer limite, você vai cultivar virtudes, você vai amadurecer seus relacionamentos, você vai começar a expressar sua identidade. Aqui, gente, é onde o BO maior acontece, é onde você para de depender emocionalmente das pessoas, é onde você consegue sair da quarta camada da personalidade, é onde você vai entendendo todo o processo de funcionamento para que você possa chegar a isso aqui. Na terceira etapa, que seria essa etapa de transcendência, desse aprofundamento espiritual, a gente vai olhar para os nossos dons, a gente vai olhar para a presença, como é que a gente faz para escutar a voz de Deus, quais são as práticas que a gente pode viver, como que a gente faz esse processo de servir sem precisar se abandonar, como é que a gente faz para poder viver uma vida com mais sentido, ou seja, para que serve a mulher que eu estou me tornando? Que a primeira pergunta é: onde eu tô? E o que que eu preciso cuidar? A segunda pergunta é: quem eu estou me tornando por meio das minhas escolhas? E a terceira é: para que que serve essa pessoa que eu me tornei? É porque a gente precisa servir e ser útil. E a gente vai ter esses recursos da jornada, que na verdade são desafios, aulas, o nosso próprio grupo do WhatsApp, os nossos encontros, os estudos de caso, tudo isso são esses recursos que a gente vai já usar ao longo da nossa jornada. Mas depois eu vou explicar isso mais detalhadamente para vocês, tá? Mas só para vocês entenderem que agora a gente muda a estrutura, e essa estrutura ela muda porque vocês vão construir esse novo processo junto dentro comigo, sabe? Onde a gente vai ter esse movimento de integrar essas nossas partes e também eu vou poder fazer isso contemplando todo mundo. Ah, quem tá no despertar vai ter aula do despertar, porque até hoje a gente tem aulas toda semana no PAF. Mas até então eram calendários em que eu ia colocando as aulas meio que pelas necessidades das alunas, ou até de forma aleatória com as coisas que eu estava vivendo, e agora não, agora a gente tem um método, sempre teve um método, né? Mas eu digo assim, agora a gente tem uma sequência de acontecimentos. E essas experiências vão ser muito ricas também para que a gente possa ir desenvolvendo esses marcos na nossa jornada, sabe? E a gente decidiu fazer isso agora em agosto, por quê? Porque esse ano comemora 22, 23, 24, 25, 4 anos de PAF. A gente abriu a primeira turma em 2022. E aí a gente vai fazer essa condição para vocês de 30% de desconto. Se eu não me engano, é R$ 497. Débora, eu não lembro, é 497 à vista e 497, eu acho. Enfim, ela vai colocar para vocês ali, 496, 697, não sei, os valores, e a gente vai abrir 697 à vista ou em 12 vezes de alguma coisa lá, 59, né? Nossa, gente do céu, não decorei até hoje isso. E vocês têm acesso por um ano, toda essa nossa jornada juntas. E, de novo, né, o que eu disse para vocês, eu não tenho nenhuma pretensão, gente, de convencer ninguém, porque a gente chegou nesse ponto, eu acho que eu e vocês que estão aqui, a gente chegou nesse ponto de que o convencimento, ele não é mais uma necessidade quando você entende, o poder que a sua jornada de amadurecimento tem para você, para a tua experiência pessoal, mas para as pessoas que você ama principalmente. E talvez eu realmente nem seja a melhor pessoa para guiar vocês nessa jornada. Só que de alguma forma vocês estão aqui. Então, de alguma forma vocês chegaram de volta ou pela primeira vez até mim. O que eu quero dizer para vocês é: eu sei o caminho até onde eu cheguei. Se o que eu contei para vocês até hoje é alguma coisa que vocês querem viver e experienciar, talvez eu seja a pessoa para guiar vocês. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu não transcendi, eu não vivo comendo fruta do pé e de luz. Eu como chocolate, eu continuo tendo minhas filhas e perdendo a paciência com o Netuno quando ele pega o brinquedo delas e as fraldas. Eu, eu continuo, agora não preciso mais mandar o Lucas parar de fumar, graças ao bom Deus. Tomo meu super coffee de manhã, cafeína, continuo tendo TDAH, continuo sendo eu, gente. Hoje, muito mais eu do que antes. Mas agora eu tô muito, como eu disse para vocês, livre para si, no final das contas, eu decidi que eu quero que vocês me ajudem a criar um novo movimento dentro do PAF, eu tô livre para isso. E eu tô livre para fazer qualquer outra coisa e também livre e aberta para receber esse direcionamento. É, e quero que quem quiser
estar nessa jornada, faça parte disso, pois realmente eu não sei quais são os próximos capítulos. O que eu quero dizer também é que a gente tem mais uma jornada até o final do ano, que as meninas da mentoria terão um encontro presencial em setembro. Ah, em setembro agora. Setembro já é agora, né, gente? Vão ter um encontro presencial aqui e a gente vai abrir duas ou três vagas de aplicação para quem for aluna do portal, para participar da mentoria também, e daí a gente vai poder viver esse encontro presencial. É onde a gente vai poder fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês, mas com dinâmicas, com coisas mais profundas também. Para quem tiver nesse encontro, e a gente vai abrir isso para quem for as alunas da mentoria, né? A gente vai abrir as aplicações para quem é do PAF. Não sei até quando a gente falou que a gente ia deixar essa abertura, eu acho que até terça-feira, né, Débora? Segunda-feira ou terça-feira, não sei. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, podem chamar a Débora. Eu não vou ficar o tempo todo no Instagram postando várias coisas, porque eu, enfim, já falei para vocês que não é uma ideia minha estar muito tempo lá. Mas eu tenho o projeto do YouTube, gente. Eu quero estar mais ativa lá. Ainda não consegui me organizar como eu gostaria para ter esses vídeos com mais frequência, mas estarei. E sigo nesta jornada, como eu disse para vocês, num formato de espiral. Mas eu queria muito poder ter as pessoas corretas para ter essas conversas mais profundas, sabe? Até mesmo assim, aulas como, por exemplo, vamos pegar um livro profundo como esse, então vamos destrinchar esse livro, vamos falar sobre esse livro, vamos pensar, vamos trazer insights, ou vamos pegar obras, vamos pegar clássicos, vamos pegar clássicos da filosofia e tentar entender, sabe? Tentar crescer intelectualmente. Até recentemente eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim. Uma delas olhou para ela e falou assim: É isso que tá te faltando. Você tem que ter um projeto profissional, você tem que ter algum projeto. Porque agora ela é mãe, né? Todas minhas amigas hoje estão se dedicando. Você tem que ter algum projeto, porque é isso que não sei o quê. Daí eu falei assim: Mas será que você tem que ter algum projeto profissional mesmo? Aí ela ficou me olhando. Eu falei assim: eu vejo que muita mulher frustrada hoje com a maternidade é porque elas ficam achando que elas precisam ter projetos profissionais. Às vezes ela precisa se dedicar à vocação da maternidade. Só que sabe o que ela faz? Ela fica perdendo o pouco tempo livre que ela tem no Instagram, ao invés de se tornar uma mulher mais interessante. Então, ao invés de você fazer isso, por que que você não entra num grupo de mulheres, por exemplo, que estão lendo livros de filosofia? Por que que você não vai estudar clássicos? Por que que você não vai se trabalhar internamente? Por que que você não vai usar esse tempo que a criança é pequena por pouco tempo, gente, que seja, você tem 10 filhos, vamos supor que você vai ficar aí, sei lá, 20 anos da sua vida. Cara, é pouco tempo se a gente for parar, é muito tempo, mas é pouco tempo se a gente for parar para pensar na eternidade, entende? E se a gente for parar para pensar o quanto que a gente se sente preenchida e engrandecida quando a gente estuda, quando a gente se conhece, esse pode ser seu novo hobby, entende? Então, talvez seja esse o seu momento, talvez você esteja buscando um lugar onde você precisa se reencontrar internamente. Talvez você tenha filho pequeno hoje, talvez você nem esteja conseguindo se dedicar tanto ao seu trabalho assim, mas você sente falta disso, sente falta desse crescimento, dessa expansão. Talvez você precise de um direcionamento profissional, você precisa curar algumas coisas interiores aí dentro de você, que você não vencer isso aí, você não vai conseguir destravar outras coisas. Ou talvez você queira realmente, você esteja na fase do transcender, que você precisa aprender como é que você faz para parar de olhar para Deus lá e olhar para o colega que está aqui. Oi, oi, amiga, estou aqui dentro. Quando você vai olhar para mim? É, é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vontade de chorar desde que começou a falar de Madalena. Vocês também, gente? Eu abro esse livro e começo a chorar. Minha experiência com Deus vai refletir na minha família. Vai. Sempre recebo essa pergunta. Meu marido não acredita em Deus, meu marido não sei o que lá, o que que eu faço? Minha família. Ou, fulano tá perdido. Cara, foca no seu. Depois que eu tomei essa dura do padre que tava rezando errado, eu falei, não, tô fazendo tudo errado. Eu vou olhar pra mim, que não deu errado até hoje, gente. Toda vez que eu tentei ficar olhando e cura dos outros e rezando pro outro parar de fumar, pro outro parar de beber, pro outro parar, não deu certo. Deixa eu olhar aqui pra dentro, que tem bastante coisinha pra resolver.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mas acho que não. Se vocês quiserem perguntar, abrir o microfone, fiquem à vontade. Vou abrir um tempinho para vocês perguntarem. É, E aí a gente vai. Ô, Débora, pode mandar o link para elas aí. Eu vou mandar o link para vocês no Zoom, depois a gente manda lá no grupo também, tá? Hum, minha palavra também foi silêncio. Qual o nome do livro? O nome do livro é O Amor de Madalena. Rainer Maria Rilke. Como eu disse para vocês, não se assustem com o preço, vocês precisam pesquisar. Vocês só vão encontrar esse livro, eu acho que usado mesmo. Espero que vocês encontrem, gente, porque ele é uma preciosidade. Se vocês não encontrarem, a gente pode fazer uma aula no PAF só sobre ele, destrinchando, pegando todas as citações, trazendo um PDF de resumo, assim, bem profundo, porque isso aqui é livro de cabeceira, é aqueles livros que você fala assim, cara, eu não posso morrer antes de ler esse livro. Eu preciso ler este livro. E tem tanta citação aqui, tem citação em três tipos de cores, ou seja, eu já devo ter lido esse livro umas três vezes e todas as vezes eu cito eu sublinho coisas diferentes de outra cor. Mas tem uma, gente, que é isso aqui, ó, é uma frase, é uma partezinha que pra mim é uma das minhas favoritas. Eu postei nos stories esse tempo, ele diz assim, ó, conheceis o gênio do amor, não se recusa a ser cativo, mas ao mesmo tempo quer ser livre. Quero dizer que ele quer ser cativo apenas por vontade própria, quer laços delicados e ternos, laços que só sejam fortes porque ninguém quer rompê-los. Cara, é muito lindo esse livro, meu Deus. E tem uma outra parte que ele diz, né? Vai, coração exausto, cansado, que nunca encontrou nada que fosse capaz de receber a imensidão de teu amor. Vai abismar-te no oceano, vai perder-te no infinito, vai absorver-te no todo. Então nasce no coração de Madalena algo terno e apaixonado, que não pode mais consagrar-se senão a Jesus Cristo que desfalece, que se deixa ir para perto dele. A todo momento ela morre e vai recobrar a todo momento, beijando os pés de Jesus, uma vida nova para imolá-la de imediato. Isso aí. Quem já é aluna não precisa fazer nada, né, Dani? Não, só manter a assinatura ativa e daí e quem já é aluna e tiver interesse na aplicação da mentoria, vocês podem pedir para a Débora que ela manda para vocês também. Mas eu vou falar um pouquinho mais disso na aula da semana que vem, que a gente vai fazer no PAF. Tá bom, meus amores? Ninguém vai perguntar nada, vamos só refletir aí sobre isso. Esse é o meu convite para vocês. Espero que quem sentiu que é o momento esteja com a gente do lado de cá, para este movimento interno que vamos fazer. E com a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, até dezembro eu estarei no meu escritório, gente. Meu escritório vai ter um fundo maravilhoso, vai ter uma vista maravilhosa, tem um quadro de Jesus gigantesco, assim, ó. Espero muito que vocês estejam comigo neste novo cenário. Tudo que eu mais quero terminar nessa casa logo é o meu cantinho. Eu escolhi uma poltrona, o Lucas falou, Daniele do céu, essa poltrona parece da década de, sei lá, 30. Eu falei, esse escritório vai ser exatamente do jeito que eu quero. Você não mete o seu bedelho aqui, que vai ter a minha cadeira, tipo como se eu tivesse sentado conversando com o Jung aqui, ó. Como se ele tivesse sentado nessa cadeira aqui, ó. Vai ter a minha mesinha com o meu chá que eu vou colocar, vai ter o meu tapete antigo, vai ter... E ninguém entra no meu escritório. Feito, meus amores. Eu acho que a gente vai colocar essa aula no YouTube e vai deixar a gravação. Daí, se vocês sentirem no coração de mandar para alguém também, a gente manda lá no grupo. E quem tiver alguma dúvida sobre o portal também, estamos disponíveis para tirar as dúvidas de vocês. Quem já está comigo, seguimos agora, mais profundo do que nunca. E quem não está, espero que estejam. Saudades de todos vocês. Beijo no coração, gente. Até mais.